bem, para então darmos uma finalização extremamente rápida sobre esse breve, super rápido, né? Sobrevoo sobre alguns conceitos da psicanálise, e vamos então fechar esse pequeno ciclo de conversa de vídeos sobre a psicanálise. Da última vez nós conversamos, né? Sobre sempre um conflito que existe toda vez que algo lá de dentro do nosso inconsciente se chocar com uma vontade consciente. E a gente viu que a vontade, a parte inconsciente é muito grande, é muito forte, é muito rápida, né? E geralmente ela tende a nos comandar. Eu queria só fechar então esse ciclo de bate-papos bem rápido, colocando alguns conceitos, né, que o nosso amigo Freud, né, o grande, digamos assim, criador de alguns conceitos fundamentais da própria psicanálise, né, que é os agentes, os elementos que moram, vamos chamar assim, nesses lugares, no inconsciente e no consciente, né? O que nós temos lá no nosso inconsciente? Existe um instinto, existe um morador chamado id, né? Que mora lá, o nome foi dado, talvez aquele outro, né? Em alemão, não sei. Existe uma outra pessoa dentro de nós que a gente pouco conhece, que está lá escondida naquele fundo de mar, na parte mais baixa do iceberg. Existe um outro elemento, que é um tal de superego, que é realmente aquele que vai fiscalizar nossas ações para ver se a gente está agindo de acordo com as regras da sociedade, do núcleo, né, do grupo onde eu vivo. E existe aquele que sofre, digamos assim, as ações, né, as forças daquele instinto que quer uma coisa e daquelas regras que proíbem essa coisa, que é o tal do ego. Somos, digamos assim, nós, intrinsecamente falando, aquele que recebe. É como se a gente fosse realmente a salsicha do cachorro-quente, esse ego. Ele recebe uma pressão no pedaço de pão, vamos chamar assim, que quer que ele faça qualquer coisa quando ele está desestabilizado. Qualquer coisa, sem regras. Chuta, xinga, bate, até mata, se for o caso. E essa salsicha que recebe essa pressão de uma parte do pão, que é o instinto, a vontade de fazer qualquer coisa necessária, recebe uma outra força, que é o outro lado do pão, falando, não, nossa, você aprendeu a regras de conduta, você aprendeu a respeitar o seu semelhante, você tem que ser bonzinho, certinho, como é que você vai encarar, digamos assim, desrespeitar essas regras? Então veja, existe uma força que é um instinto, faça qualquer negócio para recuperar seu equilíbrio, existe uma outra força que é a restrição. Não é tudo que você pode fazer, você vive numa sociedade, você vive em grupo, tem uma regra a ser seguida. E o ego então sofre essas duas pressões. E aí é a percepção clara de um conflito. O ego é um agente que vive, quando desestabilizado, precisa ficar gerenciando conflitos. E é esse conflito entre o que eu quero e o que eu posso, entre o meu interesse individual e o interesse coletivo, entre o que eu posso e o que me convém. Então veja, o ego está constantemente gerenciando esses conflitos, né? Então, esse é um passo que a gente tem que ver. Para que esses conflitos não aconteçam, eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer o que está nas profundezas, né, lá do inconsciente, para que eu harmonize esse processo. Esse é um dos papéis também fundamentais da psicanálise, olhando sobre esse ponto. E aqui vai pelo menos uma percepção puramente pessoal, né? A gente vê muito o pessoal falar por aí, precisamos acabar com o ego, né? Nossa, precisamos acabar com o ego, mas caramba, como é que eu vou acabar com o ego? Seu ego é o agente da resolução, é o agente que resolve conflitos, é o agente de evolução. Como é que eu vou acabar com ele? Né? Ok, eu tenho que acabar sim com o egocentrismo, com o egoísmo, isso sim. Mas será que acabar com o ego seria a solução? Ele é o nosso agente de evolução. Então fica aí de forma muito rápida algumas questões sobre psicanálise. Se houver necessidade, dúvidas, a gente volta para elas. E eu gostaria de fechar esse processo exatamente com esses últimos conceitos, ok? São rápidas passagens, eu sei, mas para dar uma noção absolutamente superficial de algumas questões envolvendo a psicanálise. Era isso, a gente vai voltar a falar de outras técnicas nos nossos próximos encontros. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço a você. Tchau!